Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. O irmão está feliz? Sim. Não, porque você tem motivo de sobra para hoje você estar muito feliz na sua vida. Porque, diferentemente de outros dias, nós hoje celebramos um dia muito especial, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma realidade que para muitos parece ser uma história, um conto de fada, mas para nós é uma realidade. E para aqueles que estão, em Cristo Jesus, para aqueles que estão, vivendo em Cristo, e quando eu falo viver, eu falo, pastor Leandro, sobre intimidade, essa realidade ainda é mais aflorada em nós, porque o sentimento, sabe, o nosso coração ele se aquece, o nosso coração ele se incendeia, porque quando você vê que hoje é o dia de você celebrar a ressurreição do teu Senhor e do teu Salvador, irmão, nada pode tirar você da graça, nada pode tirar você dessa alegria, nada pode te tirar, querido, dessa, satisfação. É essa satisfação que eu e você devemos carregar até o dia em que Ele voltar. Eu estou sozinho aqui ou tem mais alguém comigo? Eu estou sozinho ou tem mais alguém comigo aqui? Então, querido, dá um brado de vitória, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele vive! Aleluia! Ele vive! Não é uma palavra de efeito, não é, uma palavra motivacional, não é. É uma realidade. Eu sei que o mundo não sabe, ou não entende, ou não acredita, mas nós acreditamos que Ele vive, nós acreditamos que Ele morreu naquela cruz, sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E não importa, irmão, apesar que amanhã é feriado, não importa a segunda-feira, não importa o trem lotado, não importa o ônibus lotado, não importa, querido, o mesmo problema que você enfrenta todos os dias, não importa. O que importa é que Ele vive e que Ele virá para levar a sua igreja. Eu não sei, mas se eu fosse você, eu estava dando glória. Se eu fosse você, já estava glorificando, exaltando aquele que vive, que reina para todo sempre. Ele vive e reina para todo sempre. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando baixar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Vamos, Senhor, abre o teu coração, vai. Tanto que eu trabalhei, Vamos com alegria. tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da minha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão
que eu fui surpreendido pelo Senhor, porque não era hoje o dia que eu iria pregar. Eu iria pregar no domingo que vem. Mas a pastora Fabiane, né, minha esposa, quem não conhece, ela me pediu esse favor para que pudesse pregar hoje, para que eu pudesse pregar hoje no lugar dela, e ela pregaria no domingo que vem. E ela disse: poxa, eu não estou conseguindo, né, estudar, não tenho uma palavra ainda para ministrar no domingo. E o Senhor já tinha falado no meu coração sobre uma palavra que eu já estava meditando sobre ela já há um tempo, e que se encaixa perfeitamente para o dia de hoje, né? Que é o dia em que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Engraçado que eu estava comentando com o presbítero Alain, porque o presbítero Alain chegou a me perguntar assim: e aí, pastor, vai pregar sobre Êxodo 12? Eu falei assim: não. Foi até bom, né, pastor Leandro? Pastor Leandro, porque se eu pegasse sobre Êxodo 12 era só copia e cola, porque o pastor, o presbítero Alexandre, né, pregou aqui na palavra de ofertório profundamente, né, excelentemente a palavra de Êxodo capítulo 12. Mas eu não vou pregar sobre Êxodo capítulo 12. Mas essa palavra que eu irei pregar e que o Senhor ministrou no coração tem tudo a ver com Êxodo também, capítulo 12. Porque é uma palavra que o Senhor fez arder no meu coração. E essa palavra é reconciliação. É nós nos reconciliando com Deus. Eu acho interessante que quando ele ministrou, quando ele falou a palavra reconciliação, e quando Deus quer que eu pregue sobre algo, ele nunca me dá assim, sabe, o rolo. Ele sempre dá só uma palavra, pastor. Ele fala assim: ó, prega sobre isso. E aí eu tenho que começar a explorar. É como tesouro escondido, né, pastor Ingrid? É como tesouro escondido. Ele dá a palavra reconciliação, então a gente tem que explorar. E foi isso que o Senhor falou comigo e eu quero falar com você. Reconciliados com Deus. Esse é o tema da mensagem. Fala para o teu irmão: você é reconciliado com Deus? Amém. A palavra reconciliação, ela vem do grego catalasso, que significa mudar de inimizade para amizade. Mudar a atitude, concessão mútua. Então a palavra reconciliação, ela vem do grego catalasso, que significa mudar de inimizade para a amizade. E é interessante quando nós falamos sobre isso, porque quando isso é tema do nosso cotidiano, isso é tema do nosso dia a dia, esse é tema da nossa vida. Viver amizades, viver inimizades, vivemos em família, vivemos em contexto social, em grupo social, e que dentro desse grupo social, que eu digo, escolas, faculdades, né, própria igreja, existem, né, amizades que nós formamos dentro desse contexto, e existem também inimizades. Não deveria ser assim, a meu avó. Mas existem inimizades. Dentro da própria família mesmo, existem pais que não se falam com filhos, filhos que não se falam com pais, mães que não se falam com filhos, filhos que não se falam com mãe, irmãos que não se falam com irmãos, primos que não se falam com primos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Amém? Só que quando nós tratamos sobre o contexto de reconciliados com Deus, nós precisamos atentar para a palavra, porque ela fala muito aos nossos corações, é o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nesse tempo. E como nós vamos entender o significado de sermos reconciliados com Deus? O que isso significa para a minha vida como cristão? O que isso significa para a minha vida como filho de Deus? Tu já parou para pensar? Você já parou para ter essa dimensão? Você já parou para mensurar o que significa isso, pastor Elaine? Sermos reconciliados com Deus. E para isso nós precisamos tratar sobre alguns assuntos. Primeiro,
por que a reconciliação foi necessária? Por que essa reconciliação ela foi necessária? Eu gostaria que a mídia pudesse me ajudar. Isaías 59, versículo 1 e 2. Amém? Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém. Glória a Deus. Porque a reconciliação foi necessária. Vejam aí. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para quem não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Tu já era para dar glória a Deus aí por isso. Contudo, versículo 2, olha só. As suas maldades separam vocês do seu e os seus pecados escondem de vocês o rosto. Por isso ele não os ouvirá. Por que a reconciliação foi necessária? Romanos capítulo 3, versículo 23. Abre aí rapidinho. Vou contar para vocês porque tem muito versículo, amém? Vamos lá, diz assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória. Todos? Quem? Todos pecaram. Meu não? Uma parcela? A metade? Diz o quê? Todos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, quando nós entendemos o porquê de sermos reconciliados, por que a reconciliação foi necessária? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o meu pecado me faz separação de Deus. O meu pecado me afasta de Deus. Então, por que foi necessário porque a reconciliação foi necessária? Porque eu andava afastado. Eu andava longe. Eu andava longe de Deus. Eu andava afastado de Deus. Por quê? Por causa do meu pecado. O motivo que me fazia andar afastado é o pecado. As minhas iniquidades, as minhas maldades, os meus sentimentos, as minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho, a minha disposição de querer pensar somente em mim mesmo. Alguém já ouviu falar essa frase? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Alguém já ouviu falar isso? Eu cresci ouvindo isso da boca do meu pai. E quando eu tive encontro com Jesus, tudo aquilo que eu ouvi, minha vida inteira, caiu por terra. Porque eu entendi que o Senhor me reconciliou para eu não pensar em mim mesmo. Primeiro Ele, segundo Ele e terceiro Ele. Não, você não está entendendo. Com a reconciliação eu entendi que eu não precisava andar pensando em mim mesmo, querendo conquistar ou querendo mostrar para alguém que eu conquistei alguma coisa, porque foi necessária a reconciliação. Isaías 59, versículo 2 vai dizer o quê? Por causa das minhas maldades, por causa das minhas iniquidades, por causa do meu pecado. Isso tem que ser consciente, isso tem que estar na minha consciência, eu preciso estar consciente disso. É o meu pecado, é o meu comportamento mau que me afasta de Deus. Mas esse não era o plano desde o princípio, não. O Senhor, Ele sempre quis se aproximar do homem. Amém. Por isso que Ele traçou um plano. Um plano de quê? De reconciliação. Ele dando o seu próprio filho, Ele entregando o seu próprio filho. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi traçado um plano de reconciliação. Aleluia! Era uma necessidade. Era uma necessidade. E eu preciso ter a consciência disso. Você tem uma consciência de que você é pecador?
Amém. Amém ou não? Segunda questão é: quais são as consequências da não reconciliação? Que consequências são essas? Que consequências me leva a uma vida de não reconciliação ou uma vida de inimizade? Quais são as consequências de uma vida de inimizade com Deus? Eu disse aqui que nós vivemos um contexto social, amém ou não? Amém. E quando você não tem uma amizade com uma pessoa, você se torna o quê? Não necessariamente inimigo, mas você deixa de ter amizade, então é uma inimizade. Você não tem comunhão, você não tem, você não compartilha com aquela pessoa, você não fala com aquela pessoa. Muitas das vezes você não passa a conhecer aquela pessoa por falta da amizade que você deixa de ter com ela, meu não. Então isso cria uma inimizade. O que significa? Uma separação, uma distância. Você não quer ter comunhão com aquela pessoa. Tem pessoas que têm inimizade com outras. E isso aqui, irmão, foi Deus que falou no meu coração, porque é necessário que a igreja do Senhor ouça isso, amém? Para que a igreja seja sarada, para que a igreja seja curada, em nome de Jesus, amém? Quem vai ser curado aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Tem pessoas que por conta da inimizade, a inimizade ela fica tão forte que ela não quer nem frequentar o mesmo lugar daquela outra pessoa. É uma realidade, é uma. Eu já passei por isso, irmão. Quem já passou por isso? Ah, não, se fulano está lá, não quero estar não. Se fulano for na festa, eu não vou também não. Não, se ele estiver lá na casa da mamãe, eu também não quero estar. Se estiver lá na casa da irmã, eu não vou. Eu não olho nem para a cara dele, não quero nem olhar, eu não aguento nem olhar para a cara dela. Inimizade. Isso te afasta. Isso priva você de ter um relacionamento com aquela pessoa. Quem está entendendo? Amém. E por privar esse relacionamento, você deixa de ter contato, deixa de conhecer aquela pessoa mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, quais são as consequências da não reconciliação? Uma vida de tristeza, uma vida de limitação, porque você passa a deixar de ir ao lugar onde aquela pessoa está. Você não tem mais liberdade. E se você estiver ali e aquela pessoa estiver no meio onde você está, você fica incomodado. Você não se sente à vontade. Eu estou mentindo ou não, irmão? Você já passou por isso, dá glória. Amém. Dá glória para não achar contigo. Dá glória a Deus. Isso. Essa é uma realidade. Você se sente incomodado. Você se sente limitado. E uma das consequências é essa: tristeza, limitação, dor. Agora, quando trazemos para o mundo, para o lado espiritual, quando nos tornamos inimizades, quando temos inimizades com Deus, ou nos tornamos inimigos de Deus, a consequência é a dor, a consequência é a tristeza, a consequência é a incerteza, a consequência é o sentimento de orfandade, a consequência, querido, é a perca da identidade. Quando nós somos inimigos de Deus, vivemos uma vida de tristeza, porque estamos afastados do Criador, perdemos a nossa essência, parece que é algo que arrancaram de dentro de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? É quando você é muito amigo de alguém e por algum motivo, uma discussão, uma discórdia, você deixa de ser amigo daquela pessoa. Isso traz o quê? Sofrimento. Por quê? Porque você sente o quê? Separação. Você sente distante. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Era uma amizade tão bonita.
bonita, uma amizade tão, sabe, linda, uma amizade que vocês eram tão unidos, mas por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de uma divergência, houve um desentendimento, e aí por causa disso houve uma inimizade, houve uma separação, uma distância. E aí parece que arrancaram algo de dentro de você. Por quê? Porque aquela pessoa já fazia parte da sua essência. E quando você traz isso para o mundo espiritual, é a mesma coisa. Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Foi Ele que soprou em nós o fôlego da vida. E isso veio de dentro dele. Quando nós pecamos, parece que algo arrancou de dentro de nós. Nós saímos da presença dele. Algo saiu de nós. A essência saiu de nós. Por isso temos aquele sentimento de orfandade. Por isso que, Lucas, Cauã, você pode fazer tudo nessa vida. Você pode frequentar bares, a boates, você pode frequentar a lugares, viajar o mundo inteiro, mas nada tira o vazio que está dentro de você. Nada pode suprir o vazio que está dentro de você. Nada vai se colocar dentro desse vazio. Eu tenho dinheiro, eu andei o mundo inteiro, eu conheci vários lugares, vários países, mas eu continuo triste, eu continuo com dor, eu continuo sofrendo. Mas por quê? Porque foi algo arrancado de dentro de você, porque você se torna o quê? Um inimigo de Deus. E por isso você precisa reconhecer e valorizar essa reconciliação. As consequências de não reconciliação, o sentimento de orfandade. O pastor ele fala muito sobre isso. É de você se sentir só, de você se sentir abandonado, de você se sentir sozinho, de você sentir que você não tem quem a recorrer, de você sentir que você não tem um pai para te acolher, para te guardar, para te proteger, para te colocar no colo, para te abraçar no momento de tristeza, de dor, de decepção, de angústia, no momento em que você se sente sozinho. Mas hoje isso vai cair por terra, porque você vai entender o valor da reconciliação em Cristo Jesus. Até então você não tinha esse entendimento, hoje você vai passar a ter. Colossenses 1:21. Quem está entendendo da glória? Diz assim a palavra: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. Quer que eu repita? Para você entender melhor? Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. O povo de Israel se afastou de Deus. Isso não começou. Me dá mais um minuto aí. Já. Eu comecei a pregar. Isso começou em Gênesis. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem princípios que precisam ser adotados, amém? Amém. Existem princípios que precisam ser estabelecidos. Mas quando você quebra princípios, o próprio princípio quebra você. Quem está entendendo? Então quando Deus ele fala o quê? Deus fala que você precisa obedecer. O que Deus queria de Adão e Eva era que eles só obedecessem, porque ele disse: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da árvore o quê? Do conhecimento do bem e do mal. Era uma obediência. Era só isso que Deus queria. Só que Eva se deixa levar pela astúcia de Satanás, tipificando a serpente. Ali ele consegue ludibriá-la, enganá-la, e ela acaba comendo do fruto
E ela não vai comer sozinha, ela dá também a Adão, e Adão come também do fruto, e ambos o quê? Ambos desobedecem, quebram princípios. Quem está entendendo o que eu estou falando? E há uma consequência desses princípios que são quebrados. Não se engane, quem está entendendo? Amém. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Porque mesmo quebrando o princípio, Ele ainda assim, Ele age com a sua infinita misericórdia, que se renova dia após dia, que Ele faz com que um plano seja traçado, para que haja uma reconciliação. A inimizade que foi posta por causa de uma quebra de princípio, Deus, Ele, através da obediência do seu Filho, do unigênito, Ele passa a estabelecer um novo princípio, e através da fé dele, a fé em Cristo, nós somos reconciliados. Quem não mandará chegar aquela suriandará? Somos reconciliados. E essa palavra ardeu no meu coração, irmão. Porque às vezes a gente vive, irmão, a palavra, vive o Evangelho, mas, sabe, não tem a dimensão, não tem, sabe, assim, a clareza. E muitas das vezes, quando Deus nos dá uma palavra e a gente mergulha nela, a gente vai entender a profundidade do amor de Deus. Porque isso, a reconciliação, ela reflete o amor de Deus sobre nós, o amor de Deus em nós. Isso é prova de amor, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer te perder, Ele não quer me perder. Fala para o teu irmão que está do teu lado, o Senhor não quer te perder, e Ele não vai te perder. Eu não sei se alguém da tua família se perdeu, se alguém se afastou, se alguém agora se tornou inimigo de Deus. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Deixa eu declarar uma palavra profética. Essa pessoa, ela vai se reconciliar com Deus. Ela vai se reconciliar com Deus. Aleluia! Aleluia! Por causa do amor que Ele tem por nós. A terceira questão é: o que devemos fazer depois? Não. Falei da segunda, né? Terceira. Quais são os benefícios da reconciliação? Quais são? Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16. Falei sobre as consequências, amém? E agora eu vou falar sobre os benefícios. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, estavam como? Estavam como? Foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Pois Ele é a nossa, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. 15. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecerá e reconciliar com Deus. Já tem gente entendendo aí. E reconciliar com Deus os dois em um só, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade. Meu Deus, tu já era para glorificando a Deus. Eu não precisava nem explanar. Tu já era para estar glorificando a Deus. Permanece aí, deixa lá. Deixa no 13. Eu quero esmiuçar aqui. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 16, deixa lá o 13, por favor. Ele está falando sobre dois povos. E esses dois povos são os gentios, pastora Ingrid, e os judeus. E ele está falando que foi necessário que houvesse essa reconciliação, que é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue sendo derramado, para que houvesse a reconciliação. Porque de dois, o Senhor quis criar um novo homem.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando nós o aceitamos pela fé, nós nos tornamos um novo homem, uma nova criatura. Então, quando você se torna uma nova criatura, não existe mais distinção entre judeu e entre gentil. Você se torna um novo homem, você se torna uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Já tem gente dando glória. Você tem liberdade para dar aleluia. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. E como agora nós somos nova criatura, através do sangue de Cristo derramado na cruz. E aí o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa assim poderosa. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe e foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós, os benefícios da reconciliação é que nós estávamos longe e agora nós fomos aproximados. Nós estávamos longe e agora nós estamos perto. Ô querido, não, você não entendeu, você antes estava longe, mas agora você está perto. O véu do templo se rasgou, já não há mais impedimento para que você possa entrar no Santo dos Santos e buscar a face do teu Deus. Antes, para que você pudesse se aproximar de Deus, você tinha que levar uma oferta. E o sacerdote tomava aquela oferta e sacrificava no altar do holocausto. E aquele sangue era aspergido nos 4 cantos do altar do holocausto. Aquele animal, ele era queimado, a fumaça ela era desprendida, e ali aquela fumaça subia como cheiro, como aroma agradável, incenso suave. Era todo um procedimento. Para quê? Para que você pudesse se aproximar de Deus, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Hoje você tem livre acesso. Hoje, a palavra do Senhor vai dizer para que você entre no teu quarto e feche a porta do teu quarto e ore o Senhor em secreto, porque em secreto Ele vai te recompensar. Não tem mais impedimento, pastor. Antes nós estávamos longe, hoje você está perto. E isso é um motivo suficiente para que você se levante todos os dias e olhe para o espelho e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque antes eu era inimigo, mas agora eu me tornei amigo. Antes eu estava longe, mas agora eu estou perto. Antes eu não tinha esperança, mas agora eu tenho. Antes eu não tinha fé, mas agora a minha fé está nele. Antes eu me sentia órfão, mas agora eu tenho pai. Ele é bom, ela chega lá. Antes eu vivia sem direção, mas agora eu tenho um destino. Eu tenho um destino. Fala para você mesmo: eu tenho um destino. Eu tenho um destino. E o destino é morar com Cristo lá nos céus. E Ele virá para arrebatar a sua igreja. E estaremos participando das bodas do Cordeiro junto com Ele. A igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? 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 Versículo 14. Quais os benefícios? Antes estavam longe e agora estamos. Pois Ele é a nossa, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Outro benefício, pastor Elaine, se a reconciliação é ter paz. E eu te digo que não é uma paz qualquer, não é uma paz comum. Mas pastor, eu sempre ouço dizer sobre essa paz, mas nunca vivo essa paz. E deixa eu te apresentar então essa verdadeira paz. A paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode provar. Porque quando você tem a verdadeira paz, ou quando você encontra a paz verdadeira, ô querido,
o mundo pode estar se acabando ao teu redor. Pode chover, sabe, pode chover canivete. No meu tempo, sabe o que eu estou falando? Pode estar chovendo canivete, mas você está em paz. A sua estrutura emocional não está abalada. Os seus sentimentos não estão abalados, porque você tem a paz de Cristo que excede todo o entendimento. A luta pode bater na porta, as dívidas podem bater na porta, mas você tem paz. Por quê? Porque a tua confiança não está no dinheiro, a tua confiança não está nos seus bens, a tua confiança está no Deus que te salvou. E isso sim é verdadeira paz. Quando eu tenho a minha confiança naquele que me salvou, quando eu tenho a confiança naquele que se entregou por mim, naquele que derramou o seu sangue, porque se ele me amou, querido, se ele te amou, se ele fez isso tudo por você, tu acha que ele vai deixar que você permaneça por isso muito tempo? Tem gente que não entendeu, né? Não pegou não. Se ele fez tudo isso por você, por amar a você, tu acha que ele vai deixar você permanecer nessa situação por muito tempo? Não. Creia. Vai haver livramento, vai haver escape, vai haver solução do problema. Deus vai trazer a provisão necessária. E eu não estou falando heresia, está escrito na palavra. Amém? Vamos lá. 15. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos. Expressa a ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. E assim estabelecerá. Então, dos dois eram gentios e judeus. E deixa eu te contar uma história aqui bíblica, do contexto histórico judaico. O templo construído pelo rei Herodes, se você for pegar a planta do templo que o rei Herodes reconstruiu, você vai perceber que na planta do templo existem divisões, amém? Existe o santuário, que é o Santo dos Santos, existe o lugar santíssimo, o santo, o lugar dos santos, santo lugar, o santíssimo lugar. Existe o pátio em que os judeus ali ficavam para adorar o Senhor, tá? Era um pátio onde os judeus ali eles ficavam para adorar o Senhor. E existia um outro lugar que era da extremidade para fora desse pátio, que era cercado por um muro baixo, mas era cercado. E esse lugar para fora era o lugar onde os gentios permaneciam, que poderiam ficar. Eles não poderiam passar desse limite, eles não poderiam passar dessa mureta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ali era uma divisão. Amém. Volta aí, por favor. Lá para o versículo de número 15. Versículo 15. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Então havia uma divisão entre os judeus que estavam no pátio, e dali desse pátio eles se sentiam especiais, eles se sentiam os melhores, e os gentios ficavam fora do pátio, ao redor do templo. Só que o apóstolo Paulo, engraçado, que o apóstolo Paulo, lá em Atos 21, 27, vai dizer que ele leva um grego ao templo, pastor Leandro. E aí quebra essa ordenança, porque aquela ordenança ela precisava ser seguida, ela não poderia ser quebrada. Só que o apóstolo Paulo
salvo em Cristo Jesus, nova criatura, ele já não fica preso a essas ordenanças. Por quê? Porque ele vai lembrar daquela passagem que Jesus diz à mulher samaritana. Quando a mulher chega para Jesus e questiona: mas Senhor, dizem que é neste monte que deve se adorar o Senhor, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E o próprio Senhor Jesus diz: olha, filho, não vai ser nem aqui, nem vai ser em Jerusalém. Vai ser naquele momento em que todos que entenderem que são verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aqui ou lá, não importa. Aqueles que vão adorar em espírito ou em verdade é aquele que o Pai procura. Aleluia! Então Paulo entendeu isso. Então Paulo falou assim: eu não vou me ater a essas ordenanças. E ele quebra essa ordenança. Atos 21, versículo 27 e 29. Nós falamos sobre isso. Eu não vou falar sobre isso aqui para não me estender. Mas quando ele quebra, os judeus, eles se levantam contra Paulo, prendem Paulo, batem Paulo e levam Paulo para os soldados romanos para o prender, porque ele quebrou a ordem. Só que a Bíblia está falando, o objetivo dela não era criar em si mesmo os dois, mas um novo homem, e se estabelecer a paz. Paulo já estava dizendo: não existe diferença, distinção entre judeu e não judeu. Não existe diferença entre gentil e judeu. Essa distinção foi quebrada pela nova aliança no sangue de Cristo, porque hoje todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Não existe negro, não existe asiático, não existe europeu. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm só uma etnia: filho do Deus Altíssimo. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, mas eu não pego minha cultura. Ah, eu tenho minha raiz, né? Igual minha esposa, a raiz da minha esposa é italiana. Aí ela fala para mim: qual é a tua raiz, meu filho? Minha raiz é negro com índio. Eu sou menos, isso me desmerece em relação a isso para ela? Não. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa etnia está em Cristo Jesus. Aleluia! Porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Quem está entendendo o que ele está falando? É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Porque isso nos separa, assim como os judeus se separavam dos gentios, porque viviam em ordenança, viviam numa cultura que fazia com que eles eram escravos, que afastavam eles um dos outros, que criavam inimizades, pastor Leandro. Agora não, em Cristo Jesus, essa inimizade foi quebrada. Então não existe etnia, não existe cultura, existe uma nova criatura. Amém ou não? Quem está entendendo? O maior interesse do Senhor é se reconciliar com você. Então, se você se encontra afastado dele, porque tem muita gente dentro da igreja que está afastado do Senhor. Existem muitas pessoas dentro da própria igreja que estão longe do Senhor. E inimizade significa também estar longe, estar afastado. Porque quando você é amigo de alguém, ou você tem amizade com alguém, você quer estar perto desse alguém. Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma coisa errada? Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de um aniversário de 15 anos. E foi uma bênção. E aí chegou o momento da aniversariante receber, a filha do Rodrigo, de receber as homenagens. E aí muitas das amigas chegaram até ela e falaram o que estava no seu coração. E houve ali um quebrantamento, houve choro, houve abraço, houve lágrimas. Mas por quê? Porque demonstraram a sua verdadeira amizade. E elas disseram: pode contar comigo para o que vier, para o que for. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando com você da mesma maneira. Ele está falando: eu quero ser o teu amigo, eu quero ter amizade contigo, e você pode contar comigo para o que vier,
Você pode contar comigo para o que for, porque eu não vou te abandonar, eu não te deixarei órfão, eu não vou deixar você sozinho nessa batalha, nessa guerra, nesse sofrimento. Aleluia! O Salmo 91 vai dizer: estarei com ele na angústia e dela o livrarei. Está sozinho? Ele falou o quê? Que está contigo. Está passando por angústia? Não está sozinho, porque ele fala: eu estarei contigo na angústia. Mas uma coisa é certa, ele vai te livrar dela. Tu já não está aqui no glória a Deus. Eu não sei o que está passando, eu não sei o que está vivendo, eu não sei qual é o teu problema que você está enfrentando no teu casamento, na tua família, no teu emprego, eu não sei o que você está passando nesse momento. Mas uma coisa é certa: se você está passando um momento de angústia, de dor, de sofrimento, ele está contigo, mas é certo que ele vai te livrar. Ele vai te livrar. E eu estou pregando a palavra. Vá lá ver Salmo 91. Se não é isso que eu estou falando. Amém ou não? Deixa eu voltar aqui para o texto. O que devemos fazer depois de ser reconciliados? O que devemos fazer depois que somos? Não, está fraco. O que devemos fazer depois que somos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Versículo 20. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você que está com inimizade de alguém, hoje você vai levar o ministério da reconciliação. É hoje que tu vai sair daqui e você vai pedir perdão. É hoje que tu vai se reconciliar, porque Deus te levantou para você levar o ministério da reconciliação. Pastor, mas foi ela que me feriu, não importa. Deus te deu o ministério da reconciliação, amém ou não? Se você quer se parecer com Cristo, não adianta você vestir uma camisa igual a Jesus. Você tem que viver igual a Ele. Não adianta você falar assim: eu sou de Cristo, mas eu não vivo o que Ele vive. Pregar o que Ele prega é muito fácil, mas viver o que Ele vive é difícil. Por isso que você está aqui, por isso que eu também estou aqui. Porque, irmão, não é fácil alguém falar desaforos para você, e mesmo assim você se abaixar, você se humilhar, mas não diante da pessoa, mas diante de Deus, e dizer: Senhor, eu preciso levar o ministério de reconciliação, eu preciso me parecer contigo. Esses são princípios que o Senhor estabelece na minha e na sua vida, e quando você cumpre com esses princípios, Deus, Ele vai te honrar. Mas de que forma, pastor? A palavra do Senhor diz que Deus, Ele amontoará brasas de Deus sobre a tua cabeça. Você será visto como filho de Deus, como filha de Deus, porque você está fazendo a vontade dEle. Quem está entendendo, irmão? No mundo espiritual você passa a ter autoridade, porque você está fazendo aquilo que Deus te manda. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, versículo 19. Alguém não deu glória aí. Então dá glória para ninguém achar que é contigo. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo, não levou em conta as transgressões dos homens. Olha só. Se Ele não levou em conta as transgressões dos homens, por que tu vai levar? Por que tu vai ficar remoendo? Por que tu vai ficar ali amargurado? Por que você vai ficar ali retendo? Por que você vai ficar ali remoendo isso? Em nome de Jesus, se Ele não levou as transgressões, porque Ele foi espancado, Ele foi moído. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor foi moído pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos
Então, assim mesmo, se ele passou e padeceu tudo isso, mas por amor e por obediência a Cristo, a Deus, e por amor a nós, não levou em conta as transgressões. Deus, na cruz ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Porque não tinha entendimento. Você tem, fala, você tem. O teu irmão de sangue não tem entendimento que você tem. O teu pai não tem o entendimento que você tem. A tua mãe não tem o entendimento que você tem. O teu parente não tem o entendimento que você tem. Porque agora você já, os teus olhos se abriram. Você agora já enxerga. Por quê? Porque a verdade é a luz que ilumina o teu caminho. Então não ande como eles andam. Não seja cego como eles são. Você já enxerga. Então não deixa nada te prender, nada te privar da comunhão, do relacionamento, da reconciliação. Quem está entendendo? Você está entendendo? Amém. E confiou a nossa mensagem da reconciliação. Ele confiou a quem? Ele confiou a quem? Não, está fraco, irmão. Ele confiou a quem? A nós. A mensagem da reconciliação. Então, se ele nos reconciliou com ele, você também tem que levar essa mensagem da reconciliação. Amém ou não? Amém. Não quero nem saber, eu vou entregar tudo. Glória a Deus aí. A quarta questão, para a gente finalizar. O resultado da reconciliação é a comunhão. Eu vou repetir mais uma vez. O resultado da reconciliação é a comunhão. Você está entendendo? Comunhão, do grego koinonia, significa uma participação mútua. Companheirismo é uma relação de intimidade e unidade. Comunhão significa koinonia. A igreja ela está estabelecida em 4 pilares: koinonia, comunhão; diaconia, serviço; querigma, palavra. O outro eu não esqueci. Ai, meu Deus. Evangelho. Não, é a palavra dele que é o querigma. Mas a igreja ela é estabelecida nesses pilares: comunhão, palavra, serviço. Queridos, Deus, Ele quer ter comunhão com você. Quem está entendendo? Eu vou repetir mais uma vez. Deus, Ele quer estabelecer comunhão com você. O resultado da reconciliação é a comunhão. 1 Tessalonicenses, para a gente acabar, fundar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 9 a 10. Lembrei, gente. As 4 pilares da igreja: coinonia, diaconia, martúria. Meu Deus. E querigma. Martúria é testemunho. Isso que eu estou falando é em grego, tá? Então querigma é palavra. E martúria é testemunho. Então a igreja ela está fundamentada nesses 4 pilares. A igreja ela precisa ter serviço, a igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa ter palavra e a igreja precisa ter testemunho. Amém ou não?
4 pilares. É muita coisa na cabeça, aí fica difícil lembrar de tudo. Acharam aí? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não destinou para mas para recebermos a salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Ele morreu por nós para que, quer pertos e quer despertos e quer dormindo, vivamos unidos. Vivamos unidos. Unidos significa comunhão. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer estar próximo de você. É por isso que Ele te reconciliou, para que você, antes que estava longe, se aproximasse dEle. Como Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ele quer ter comunhão, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter coinonia contigo. Então, querido, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Saia das redes sociais. Saia daquilo que te distrai, daquilo que te impede de você ter mais comunhão com Cristo, porque certamente você será fortalecido pelo Senhor, certamente você terá esperança, a tua esperança será renovada, o Senhor queimará dentro do teu coração essa esperança, e você irá levar a mensagem da reconciliação. Quem crê nisso? Eu quero profetizar na tua vida. Levanta a mão, pode louvar, começa a louvar aí, querido. Que você vai levar o ministério, você vai levar a mensagem da reconciliação. Deus te chamou e te separou neste templo para que você leve a mensagem da reconciliação. Mas, pastor, para que eu possa levar a mensagem da reconciliação, eu preciso ter o entendimento que eu fui reconciliado com Cristo. É isso mesmo, mas tem mais. Não é só você ter o entendimento que você foi reconciliado com Ele, mas você precisa praticar aquilo que Ele praticou, porque se Ele te reconciliou, você também precisa reconciliar com o seu próximo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vamos louvar.